Se você me curar, te dou minhas terras. Disse o fazendeiro à virgem curandeira. A poeira, fina como talco e quente como brasa, subia em espirais preguiçosas com cada passo que Firmino dava. Seus olhos, acostumados à vastidão do sertão, miravam a casa grande da fazenda Alvorada, um monumento de riqueza e poder erguido bem no coração da Paraíba. Mas hoje, aquele monumento parecia um castelo assombrado. O sol do meio-dia, antes um aliado que tostou a pele de gerações de Vilelas, agora parecia zombar da fraqueza que se abatera sobre seu senhor. Coronel Inácio Vilela. O nome, em si, era um trovão que ecoava por vales e serras. Em seus 60 e poucos anos, Inácio havia construído um império. 10.000 hectares de terra, gado que se perdia de vista, lavouras que desafiavam a seca. Era um homem alto, de ombros largos, com uma presença que impunha respeito e, por vezes, um medo salutar. Seus olhos azuis, outrora penetrantes como o olhar de uma águia, agora carregavam uma sombra, uma dor velada que o tornava quase irreconhecível. Ah, meu amigo, você chegou no lugar certo. Preparado para uma jornada que vai prender sua respiração, arrancar sorrisos e, quem sabe, algumas lágrimas? Esqueça tudo o que você já leu ou viu. O que temos aqui é a promessa de uma história épica, tecida com os fios mais finos do drama, do romance, do milagre, do amor, da paixão, com pitadas de comédia e surpresas que vão te fazer pular da cadeira. Se você gosta de histórias que tocam a alma, que fazem a gente refletir sobre a vida e que entregam emoção do começo ao fim, não perca tempo. Deixe seu like nesse vídeo, ative o sininho para não perder nenhum capítulo e, claro, se inscreva no canal. Sua inscrição é o que nos impulsiona a trazer cada vez mais conteúdo de tirar o fôlego como este. A doença veio sorrateira, como o bicho que se esconde na sombra. Começou com uma dormência leve nos pés, um cansaço inexplicável. Depois, as pernas foram perdendo a força, os músculos, antes rijos como o tronco de um jatobá, murcharam como flor sem água. Em menos de 6 meses, o coronel Inácio Vilela, o homem que montava cavalo por dias a fio, o que impunha sua vontade com bater de bota, estava pregado numa cadeira de balanço na varanda da Casa Grande. Um prisioneiro em seu próprio reino. O doutor Amâncio, figura respeitada e imponente da capital, tinha dado seu veredito com ares de oráculo. Coronel, é uma neuropatia degenerativa. Atingiu os nervos periféricos. Causa progressiva. Incurável. Os anos de trabalho duro, o sol, o esforço, cobram seu preço. Lamento. Resta apenas o paliativo, o conforto. Conforto. Para Inácio, essa palavra era um insulto. Ele não queria conforto, queria sua vida de volta. Queria suas pernas, sua liberdade, sua dignidade. A raiva, antes sua melhor amiga e motivação, agora se misturava ao desespero. Ele via os olhos curiosos dos vizinhos, a pena contida dos seus empregados. Ele sentia a cobiça dos grandes fazendeiros ao redor, que já sonhavam em abocanhar pedaços da alvorada quando ele partisse. A fazenda Alvorada, sua alma, parecia agora zombar dele, mostrando que ele tinha, mas não podia mais usufruir. Naquela manhã em particular, a fúria do coronel estava incontrolável. Tinha tentado se arrastar até o banheiro sozinho e caiu. Foi um tombo feio, que o deixou jogado no chão frio até Zefa, a cozinheira e Firmino socorrerem. O rosto de Inácio, sempre tão elegante e bem cuidado, com seus cabelos brancos impecavelmente penteados para trás e o bigode farto, estava agora contorcido de humilhação e ódio. Seus olhos azuis, outrora vibrantes, ardiam de frustração. Ele era um homem bonito, mesmo com a idade, com traços fortes e um porte naturalmente elegante, mas agora, tudo estava em ruínas. Me soltem! Bando de abutres esperando minha carniça! Ele bradou, a voz, apesar de rouca, ainda carregava o peso de um líder. Firmino, chegue perto! O capataz, um homem robusto e leal, aproximou-se, tirando o chapéu de couro, o coração apertado. Pois não, coronel. Você ouviu falar de uma moça? Inácio começou, a voz falhando, as palavras parecendo queimá-lo por dentro. A cada sílaba, um pedaço do seu orgulho parecia se esfarelar. Uma curandeira? Lá pras bandas da Serra Branca? Ele mal podia acreditar que estava pedindo aquilo. Ele, o coronel Inácio, buscando ajuda de uma benzedeira. Firmino engoliu em seco. Como não ouvir? A região toda cochichava sobre Luzia. Uns diziam que era santa,
um anjo enviado do céu, com as mãos abençoadas e rezas que desatavam nós. Outros, os mais céticos ou invejosos, espalhavam que era coisa do demo, que o poder dela vinha de um pacto sombrio ou de uma charlatanice deslavada. As histórias se contradiziam. Ela curou um menino aleijado, mas depois o menino voltou a mancar. Secou uma ferida feia de um idoso, mas depois a ferida infeccionou ainda mais. A verdade era um emaranhado de lendas e boatos. Ouvi sim, patrão. O nome dela é Luzia. Dizem que é milagrosa para uns, e para outros, é só história de pescador. O padre de lá não aprova. E o doutor Amâncio, quando soube, quase rasgou o bigode de tanto rir, dizendo que era coisa de gente ignorante. Inácio cerrou os punhos. Ele, que só confiava em terra, em dinheiro e na ciência, estava no fundo do poço. A ciência o havia abandonado. O dinheiro não comprava a saúde. O que lhe restava? A esperança dos desesperados. A fé cega que ele tanto desprezou. Eu não acredito nessas baboseiras, Firmino. Nunca acreditei. Reza, banho de folha. Isso é pra gente fraca, que não sabe resolver as coisas com a força do braço e da mente, disse ele, mais para si mesmo, justificando a si mesmo a loucura que estava prestes a cometer. Ele olhou para a vastidão da fazenda Alvorada, suas terras se perdendo no horizonte dourado. Aquela terra era seu sangue, seu legado. E ele estava se tornando um inválido, um estrangeiro em seu próprio lar. A decisão se formou em sua mente, nascida do lugar mais sombrio do seu desespero, mas com uma clareza cristalina. Era um último grito, uma aposta contra tudo que ele sempre acreditou. Pois vá atrás dessa gente fraca, Firmino. Vá até essa Serra Branca. Encontre essa tal de Luzia, ele ordenou, a voz baixa, mas pesada como uma pedra. Diga a ela que o coronel Inácio Vilela a convoca. Não peça. Convoque. Firmino, acostumado a cumprir ordens sem questionar, ajeitou o chapéu, mas o coronel não tinha terminado. Ele ergueu um dedo trêmulo, e seus olhos azuis, antes turvos de desespero, agora brilhavam com uma intensidade febril, quase insana. E diga a ela, Firmino, olhe bem nos olhos dela e diga: se essa moça, essa virgem curandeira, me puser de pé de novo, se ela me devolver o que a vida me tirou, eu dou a ela as minhas terras. Todas elas. A fazenda Alvorada inteira será o pagamento. Cada hectare, cada cabeça de gado, cada pé de milho. Tudo. O ar na varanda pareceu rarear. O queixo de Firmino caiu. A promessa era absurda, colossal, impensável. A fazenda Alvorada valia uma fortuna inestimável. Dar tudo aquilo em troca de uma cura? Era a alma do coronel sendo posta à prova, uma barganha desesperada com o céu ou com o inferno. Firmino olhou para a vastidão da fazenda, para o sol que começava a declinar, tingindo o céu de tons alaranjados. Ele não disse uma palavra, apenas virou as costas e caminhou, quase num transe, em direção ao seu cavalo. Ele tinha uma missão, a mais estranha e talvez a mais importante de sua vida: buscar um milagre, cumprir uma ordem impensável e selar uma promessa que poderia mudar o destino de toda a região e de muitas vidas. A história da Alvorada estava prestes a ser reescrita. A casa de Luzia era um bálsamo para a alma. Longe do fausto imponente da Alvorada, era um singelo casebre de taipa, caiado num branco que o sol e a chuva já haviam amarelado, com portas e janelas pintadas de um azul desbotado, mas vibrante. Aninhada aos pés da Serra Branca, era abraçada por um pequeno roçado que garantia o sustento e, mais importante, por um jardim que era um verdadeiro santuário de vida. Ali não havia flores por vaidade, mas sim ervas para cura: alecrim, cidreira, boldo, mastruz, arruda, capim-santo. Cada folha, para Luzia, era um segredo da natureza, uma ferramenta da providência. Luzia, em seus 20 e poucos anos, era uma figura que desarmava. Não era alta nem imponente, mas a simplicidade de seu porte e a pureza em seu olhar eram mais fortes do que qualquer armadura. Seus olhos, de um castanho tão profundo que pareciam absorver a luz, carregavam uma sabedoria ancestral, uma calma que vinha de quem via o mundo com o coração. Seus cabelos, longos e negros como a noite, estavam sempre presos numa trança perfeita que caía pelas costas. Ela vestia um vestido simples de chita, modesto, mas sempre limpo e bem cuidado. Não era de sorrisos fáceis, mas a paz que emanava dela era um bálsamo para qualquer aflito. Ela era bonita, de uma beleza natural e serena, que não precisava de adornos para brilhar. Naquela tarde,
ela estava de joelhos, as mãos delicadas e ligeiramente sujas de terra, cuidando de um canteiro de hortelã, quando ouviu o som de cascos. Não era o trote familiar do jumento de um vizinho em busca de um xarope para tosse. Era o galope decidido de um cavalo forte, de sela boa, anunciando a chegada de alguém importante. Ela se ergueu, limpando as mãos no vestido. Firmino parou seu cavalo a uma distância respeitosa, desceu com a rudeza de quem vive na lida, e tirou o chapéu. Com sua licença, moça, procuro por uma curandeira de nome Luzia. Sou eu, ela respondeu, a voz suave como a brisa, mas sem um pingo de tremor. Seus olhos fixaram os de Firmino, e o capataz sentiu-se como um boi desajeitado em um campo de orquídeas. Em que posso ajudar o senhor? Firmino se sentiu pequeno diante daquela moça. Ele, o temido capataz do coronel, agora gaguejava. Meu nome é Firmino. Sou o capataz da fazenda Alvorada, do coronel Inácio Vilela. Meu patrão, ele precisa de sua ajuda. Muito. O nome do coronel Inácio ecoou pelo ar, carregado de todo o seu peso. Luzia conhecia a fama dele. Um homem de pulso firme, para um justo, para outros, implacável. Um gigante que, segundo as fofocas, estava agora prostrado. Eu não sou médica, seu Firmino. Ajudo com o que Deus me permite e com o que as ervas me ensinam. O que aflige o seu patrão? Firmino, com a maior delicadeza que sua rudeza permitia, descreveu a doença do coronel, a paralisia progressiva, a fúria e, finalmente, o desespero de um homem que via seu império desmoronar junto com seu corpo. Ele omitiu as histórias contraditórias sobre Luzia, sentindo que seria uma ofensa imperdoável diante da serenidade da moça. Ao final, tomou fôlego e entregou a mensagem do coronel, a que era a mais difícil de todas. Ele me pediu para lhe dizer, para a senhora, Luzia, que se a senhora o curar, se o puser de pé novamente, ele lhe dá em pagamento a fazenda Alvorada. Todas as terras, cada palmo, cada animal, tudo. A promessa pairou no ar, densa e pesada. Mas Luzia não esboçou nenhuma reação de surpresa ou cobiça. Não houve brilho nos olhos, nem um único traço de avareza em seu semblante. Ela apenas o encarou, como se estivesse pesando não o valor da oferta, mas a alma do homem que a fazia. A terra pertence a Deus, seu Firmino. Os homens são apenas cuidadores dela, por um tempo, disse ela, calmamente. A cura também não me pertence. Ela vem da fé de quem pede e da misericórdia de quem dá. Eu sou apenas um instrumento. Então, a senhora não vem. O desapontamento na voz de Firmino era palpável. A esperança do coronel dependia daquilo. Luzia olhou para seu jardim, para as folhas que se moviam suavemente com a brisa. Sua avó, vó Benedita, que lhe ensinara todos os segredos das ervas e das rezas, costumava dizer: a gente não escolhe quem vai curar, minha filha. É a necessidade que bate na porta. E toda porta que a dor bate, a gente tem que abrir, se Deus permitir. Eu vou, disse ela, por fim, com a mesma voz serena. Mas não pelas terras. Vou porque um homem está sofrendo. A promessa do coronel. Ela fala mais do desespero dele do que do meu valor. Arrume minhas coisas. Por favor. Levarei apenas o necessário. A viagem até Alvorada foi feita num silêncio respeitoso. Firmino ia na frente, chocado e um tanto intimidado pela quietude da moça. Ela não parecia uma camponesa indo para a casa de um homem poderoso, mas uma alma antiga cumprindo seu destino. Quando chegaram à Casa Grande, o contraste foi brutal. A imponência da construção, a varanda larga com seus móveis de madeira maciça, tudo parecia gritar riqueza e poder. E ali, no centro de tudo, estava o coronel Inácio, afundado em sua cadeira, a carranca habitual em seu rosto elegante. Seus olhos azuis, antes dominantes, agora pareciam questionar sua própria sanidade por ter convocado aquela moça. Ele a mediu de cima a baixo quando ela se aproximou. Esperava uma velha beata, talvez uma figura excêntrica cheia de amuletos. O que viu foi uma moça jovem, de olhar firme, carregando apenas uma pequena trouxa de pano. A simplicidade dela era quase um desafio à sua grandiosidade. Então essa é a famosa curandeira? Ele disse, a voz carregada de um sarcasmo cortante. Pensei que fosse mais velha. E com mais apetrechos. Ele esperava que ela se encolhesse, que se intimidasse. Luzia não se abalou. Sua postura permaneceu ereta, seu olhar,
inabalável. Aproximou-se e, sem pedir licença, agachou-se diante dele, os olhos fixos nos seus, como se lesse sua alma. Inácio, acostumado a ser encarado com medo ou subserviência, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela não olhava como um patrão, nem como um doente, mas como um ser humano. A idade está nos olhos, coronel. E os seus carregam o peso de muitos anos de dor e de arrependimentos, disse ela, com a calma que o desarmou. Sua voz não era de pena, mas de constatação. Ela parecia ver através dele. Ela estendeu a mão e, com delicadeza, tocou-lhe o joelho. Sua mão era surpreendentemente quente e firme. Inácio sentiu um impulso de afastá-la, de gritar, de reestabelecer sua autoridade, mas algo prendeu. O toque não era clínico, nem subserviente. Era um toque humano, carregado de uma energia que ele nunca sentirá. Não prometo nada, continuou ela, ainda olhando em seus olhos. Não vendo milagres e não compro terras, coronel. Estou aqui para cuidar do Senhor. O resto, a Deus pertence, e à sua vontade. Com sua licença. E com isso, ela se levantou e se virou para Zefa, a cozinheira, que assistia a tudo de boca aberta, os olhos arregalados. Poderia me mostrar onde posso ferver umas ervas, por favor? O coronel Inácio ficou ali, paralisado não só pela doença, mas pelo espanto e por uma pontada de curiosidade que há muito não sentia. Aquela menina mulher tinha, em poucos minutos, desarmado toda a sua arrogância. Ela não tinha aceitado sua barganha, tinha ignorado sua oferta e estabelecido suas próprias regras. Pela primeira vez em meses, a raiva deu lugar a um sentimento novo e desconcertante. A intriga. A cura, ele percebeu, talvez não começasse em suas pernas, mas na ferida muito mais profunda de seu orgulho. E a curandeira, com seu olhar sereno e mãos firmes, já tinha começado o tratamento sem que ele se desse conta. A nova alvorada parecia começar, não com o sol, mas com a chegada dela. Os primeiros dias de Luzia na fazenda Alvorada foram um embate silencioso, mas intenso, de vontades. O coronel Inácio, acostumado a que suas ordens fossem leis inquestionáveis, viu-se diante de uma rotina que não controlava. Luzia não pedia permissão, ela simplesmente fazia. E fazia com uma naturalidade que desarmava qualquer tentativa de oposição do coronel. Todas as manhãs, antes mesmo do sol espichar seus primeiros raios pela vastidão do sertão, Luzia já estava de pé. Caminhava descalça pelo orvalho, as mãos ágeis e conhecedoras, colhendo folhas e raízes que só ela identificava nos arredores da casa grande. Voltava com a trouxa cheia de um mato que, para os olhos de Inácio e de qualquer um ali, não passava de erva daninha, mas que nas mãos dela se transformava em poções, compressas e ungüentos. Ela preparava chás amargos que o coronel era obrigado a beber, fazendo caretas que Luzia ignorava com serenidade. É para limpar o sangue, coronel. Para acalmar a zanga do corpo e da alma, dizia ela, com uma voz tão suave que o impedia de bradar. Fazia compressas quentes com folhas de arnica, sal grosso e outras ervas secretas, que aplicava com cuidado em suas pernas inertes. O cheiro forte e terroso das ervas impregnou o quarto do coronel, antes dominado pelo cheiro de mofo, remédios de farmácia e desinfetante. Era um cheiro de vida, de terra. Mas o tratamento mais difícil para Inácio não eram os chás ou as compressas. Era o silêncio e as conversas. Luzia passava horas sentada perto dele, às vezes sem dizer uma palavra, apenas remendando uma roupa antiga ou preparando suas misturas. Em outras, fazia perguntas simples, mas que pareciam cavar fundo na alma do coronel. Coronel, o senhor sempre gostou dessa terra, assim, com paixão? Como era essa fazenda quando o senhor era apenas um menino, correndo solto por esses campos? Por que o nome Alvorada, se o sol aqui é tão castigante? No início, Inácio respondia com monossílabos, grunhidos, com a irritação transparecendo em seu rosto elegante. Sim. Dura. Meu pai que deu. Ele a achava atrevida, bisbilhoteira. O que a vida dele tinha a ver com a doença em suas pernas? Mas a insistência dela era mansa, como a água do rio que bate na pedra. Não fura de imediato, mas contorna, desgasta, encontra um caminho. A presença de Luzia mudou o ar da casa grande. Zefa, a cozinheira, e as outras empregadas, que a princípio olhavam a curandeira com desconfiança e um certo medo, passaram a admirá-la e a respeitá-la. Viama-na como uma igual, uma mulher simples que não se envaidecia por estar cuidando do coronel,
nem se deslumbrava com a riqueza da fazenda. Firmino, o capataz, observava tudo de longe, com respeito que beirava veneração, os olhos vigilantes. Quem não gostou nada da novidade foi o doutor Amâncio. Em uma de suas visitas quinzenais, ele encontrou Luzia massageando as pernas do coronel com um óleo de cheiro forte, enquanto cantarolava uma melodia suave. Ele, o homem da ciência, o respeitado médico da capital, viu a cena com horror. Mas o que significa esta aberração, Coronel Inácio? Bradou o doutor Amâncio, ajeitando seus óculos no nariz, o rosto vermelho de indignação. O senhor me troca por uma benzedeira de mato? Isso é charlatanismo descarado. É um risco à sua saúde. É uma afronta à ciência. Luzia se levantou devagar, limpou as mãos no avental e encarou o doutor com a mesma serenidade que encarava o coronel. Com licença, doutor. Não estou fazendo nada que a sua ciência não faça. Estou tentando trazer alívio para a dor do coronel e despertar a força que ele já tem. Alívio? Com essa lama fedorenta e essa cantoria de reza braba, zombou Amâncio, com desdém. Isso pode causar uma infecção terrível. O senhor está pondo sua vida em risco. Inácio. E você, disse ele, apontando um dedo acusador para Luzia, está praticando medicina ilegalmente. Eu posso e vou denunciá-la às autoridades competentes. Mandarei a polícia de Parelhas vir buscá-la. A casa ficou em silêncio. Todos esperavam a explosão do coronel, que ele esbravejasse, mandasse prender a moça, que a expulsasse da fazenda aos gritos. Mas Inácio, que assistia à cena de sua cadeira, surpreendeu a todos. Ele não era mais o mesmo. Abaixe o seu dedo para falar com ela, doutor Amâncio, disse Inácio, a voz baixa, mas cortante como uma lâmina afiada. Seus olhos azuis, antes desesperados, agora brilhavam com uma determinação fria. Sua ciência, doutor, me largou nesta cadeira para morrer. Me encheu de pílulas que só me dão sono e vazio. Essa moça, com a lama fedorenta e a cantoria de reza braba dela, pelo menos me tirou a dor das costas que há 2 noites não me deixava dormir. E me devolveu uma esperança que o Senhor me arrancou com suas palavras de incurável. Enquanto eu for o dono desta fazenda, ela fica. E o Senhor, se não for para ajudar de verdade, e não para criticar e ameaçar, pode pegar o seu caminho de volta para a capital. Doutor Amâncio ficou lívido de raiva e humilhação. Juntou sua maleta de couro com as mãos trêmulas e saiu bufando, prometendo que não deixaria por isso mesmo, que denunciaria o absurdo às mais altas autoridades da Paraíba. Enquanto se afastava, ele plantou a semente da discórdia, atiçando as histórias contraditórias. Vamos ver quando essa melhora de mentira passar e o senhor estiver pior do que antes. Já ouvi histórias de curas dela que viraram desgraça depois, umas pifadas que deixaram o povo em pior estado. A ameaça pairou no ar, mas Inácio não se abalou. Pela primeira vez, ele havia defendido Luzia. E ao fazer isso, sentiu uma pontada de algo que não era raiva nem dor. Era lealdade, proteção, um sentimento que aquecia seu peito e o fazia se sentir, pela primeira vez em muito tempo, vivo novamente. Naquela noite, sob um céu estrelado que o sertão pintava com maestria, algo extraordinário aconteceu. Enquanto Luzia massageava suas pernas com um óleo morno de alecrim, cantando baixinho uma cantiga de ninar antiga, Inácio sentiu. Primeiro, um formigamento, leve como o toque de uma pena, no dedão do pé direito. Ele pensou ser imaginação, um truque da sua mente desesperada. Mas então, sentiu de novo. Uma coceira, uma agulhada de vida, um sinal inconfundível. Ele segurou o braço de Luzia com força, seus olhos azuis arregalados, fixos no rosto dela. Luzia, eu senti meu dedo se mover. Luzia parou a massagem. Seus olhos castanhos encontraram os dele. Um pequeno sorriso, o primeiro que Inácio via nela, delicado e verdadeiro, brotou em seus lábios. Era como o orvalho da manhã. Isso é bom, coronel. É a vida querendo voltar. Agora, tenha calma. A pressa é inimiga da cura, e Deus tem seu próprio tempo. Mas Inácio não conseguia ter calma. Ele se concentrou, forçando cada grama de sua vontade, cada nervo de seu cérebro, cada fibra de seu ser. E então, para o espanto dos dois, o dedão do seu pé direito se moveu novamente. Um movimento pequeno, quase imperceptível, mas era um movimento. Era um terremoto. Era a prova. Lágrimas brotaram nos olhos do coronel.
Homem que não chorava nem na morte de sua falecida esposa, que enfrentava secas e perdas com a dignidade de um rei, agora chorava como uma criança diante daquele pequeno milagre. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma esperança avassaladora que ele pensou ter perdido para sempre. A vida estava voltando. Luzia não disse nada. Apenas colocou sua mão sobre a dele, que ainda segurava seu braço. O toque era de conforto, de cumplicidade, de uma promessa silenciosa. Naquele momento, naquela varanda iluminada apenas pela lua crescente do sertão, a relação entre eles mudou para sempre. Ele não era mais apenas o coronel Inácio, o fazendeiro doente, e ela não era mais apenas Luzia, a virgem curandeira. Eram duas pessoas, conectadas por uma centelha de esperança, compartilhando um segredo que mudaria suas vidas. A cura do corpo tinha começado, sim, mas a cura da alma, um processo muito mais profundo e misterioso, estava apenas dando seus primeiros e vacilantes passos. O que você acha que é mais difícil de curar? As feridas do corpo ou as feridas da alma? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. O movimento do dedo foi o estupim. A partir daquele dia, a melhora de Inácio, embora lenta e com seus altos e baixos, era constante e inegável. O formigamento se espalhou pelos pés, depois pelas panturrilhas, e uma força teimosa começou a retornar aos seus membros. Com a ajuda incansável de Luzia e o apoio fiel de Firmino, ele começou a tentar ficar de pé, apoiado em duas muletas improvisadas que o próprio Firmino talhara com galhos de aroeira. As primeiras tentativas foram desajeitadas, terminando em quedas amparadas, seguidas por uma enxurrada de pragas e palavrões proferidos pelo coronel, que ainda relutava em aceitar sua fragilidade. Mas ele não desistia. A mesma teimosia que antes o alimentava na raiva e na arrogância, agora o impulsionava na recuperação. Luzia, no entanto, observava que a cura não era linear. Havia dias bons, de progresso visível e ânimo renovado, e dias ruins, em que a dor voltava com força e o desânimo ameaçava tomar conta de Inácio, transformando novamente no homem amargo e irritadiço de antes. Nesses dias, ela notava que o humor do coronel ficava sombrio, seus olhos azuis perdiam o brilho e se perdiam no horizonte, e ele se fechava em seu casulo de silêncio, uma armadura de dor e culpa. Ela, com sua sensibilidade apurada, entendeu que a doença dele não estava apenas nos nervos das pernas. Havia algo mais, uma raiz mais profunda, um nó apertado em sua alma, um segredo que o corroía por dentro. E as ervas, por mais milagrosas que fossem, não podiam desatar aquele nó. Só as palavras podiam. A verdade. As conversas na varanda se tornaram mais longas, mais profundas. O coronel, agora mais dócil e aberto, começou a se abrir de verdade, contando fragmentos de sua vida. Falava da esposa falecida há muitos anos, de sua solidão. Falava da dureza da vida no sertão, das batalhas travadas contra a seca e contra homens para erguer a fazenda. Ele se pegava observando Luzia enquanto ela ouvia, os olhos fixos e atentos, sem julgamento. Admirava a maneira como ela se concentrava, a serenidade em seu rosto delicado, a inteligência e a compaixão em seus olhos. Ela não era só uma curandeira de mato, era uma mulher sábia, com uma força e uma profundidade que ele nunca tinha visto em ninguém. Uma beleza que ia além do físico. Um sentimento novo, estranho e avassalador, começou a brotar no peito endurecido de Inácio. Não era apenas gratidão pela cura que ela estava lhe proporcionando, era algo que ia muito além. Era um carinho profundo, uma ternura, uma vontade de tê-la por perto não só para cuidar de suas pernas, mas para cuidar dele, de sua alma ferida. Ele começou a reparar nos detalhes, no cheiro suave de erva doce que vinha de seus cabelos, no jeito como seus lábios se curvavam antes de falar, na beleza simples e pura de suas mãos, que eram ao mesmo tempo delicadas e fortes. Pela primeira vez em anos, o coronel Inácio Vilela, o homem temido, se sentia apaixonado. E isso, de alguma forma, o assustava mais do que a própria paralisia. Luzia também sentia mudança. Aquele homem rude, imponente e arrogante, estava se transformando diante de seus olhos. Ela via a vulnerabilidade por trás da casca grossa, o menino assustado dentro do corpo do coronel temido. Cuidar dele se tornou mais do que uma missão, era um querer, uma necessidade. Ela sentia o coração acelerar quando ele a olhava por mais tempo do que necessário, sentia um calor subir ao rosto quando suas mãos se tocavam por acidente durante as massagens. Estava confusa, dividida. Viera para curar, não para amar. A promessa das terras pairava entre eles como uma sombra,
Um lembrete de que aquilo era um negócio, uma transação. Mas seu coração não entendia de negócios. Ele entendia de afeto, de conexão. Numa tarde quente, em que o desânimo parecia ter voltado com força e Inácio estava particularmente cabisbaixo, Luzia tomou coragem. Eles estavam na varanda, em um silêncio pesado. Coronel, começou ela, a voz baixa, mas firme. O corpo do senhor está sarando. Mas parece que sua alma ainda dói. Tem alguma ferida antiga que nem meus chás mais fortes conseguem alcançar? Inácio virou o rosto, os olhos azuis subitamente nublados por uma emoção contida. Você é muito bisbilhoteira, menina. Demais. Talvez, ela insistiu, com gentileza, sem recuar. Mas às vezes, coronel, uma ferida só sara de verdade quando a gente põe ela pra fora. Quando a gente conta a história dela com todos os detalhes, com toda a verdade. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, o olhar perdido nas montanhas distantes. O único som era o do vento chacoalhando as palhas secas do coqueiro no quintal. Então, com a voz embargada, mais como um sussurro doloroso do que como um trovão, ele começou a falar. E a história que contou não era a que todos conheciam. Não era a narrativa do coronel Inácio Vilela, o poderoso, mas a de um pai arrependido. Todos pensam que eu só tive a minha falecida esposa, Dona Eulália. Mas eu tive um filho. Meu único filho. Ícaro. Luzia se espantou. Em todo o tempo que estava ali, cuidando dele, ouvindo as histórias da fazenda, nunca ouvirá uma única palavra sobre um filho. Era como se a existência de Ícaro tivesse sido apagada da memória da casa. Ele não era como eu, continuou Inácio, a voz pesada de remorso, as palavras carregadas de anos de dor. Eu queria que ele fosse um homem da terra, que tocasse a fazenda, que fosse forte, destemido. Mas o menino gostava de livro, de desenho, de poesia, de coisas delicadas. Eu achava aquilo uma fraqueza. Vivia pegando no pé dele, chamando de mole, de inútil, de sonhador. As lágrimas agora corriam soltas pelo rosto do coronel, molhando seu bigode farto. Homem de ferro, desfeito em prantos. Um dia, a gente teve uma briga. Uma arenga feia. Eu disse coisas terríveis. Disse que ele era uma vergonha para mim, que não era meu filho de verdade, que nunca seria digno de herdar a Alvorada. Ele me olhou com um desprezo que eu nunca vou esquecer. Fez a mala dele naquela mesma noite e foi embora. Nunca mais deu notícia. Foi para a cidade grande e desapareceu. Aqui estava a contradição que ninguém conhecia, a verdade por trás da fachada. A história que o coronel contava a todos, e a si mesmo, era que o filho tinha ido para a capital estudar e buscar a vida que ele não queria. Mas a verdade era muito mais cruel. Ele o tinha expulsado com palavras que ferem mais que faca, com uma rejeição que rasga a alma. Na manhã seguinte, Inácio soluçou, encolhido na cadeira, como se a dor física tivesse sido substituída por uma dor 1000 vezes pior. Quando eu acordei e vi que a cama dele estava vazia, eu senti uma dor no peito que parecia rasgar. E uma fraqueza nas pernas. Foi nesse dia que tudo começou. Foi como se as mesmas pernas que me sustentaram para ser tão duro com ele, se recusassem a me carregar. Como se a terra, que eu tanto amava e que para ele não era suficiente, não me quisesse mais em pé sobre ela. Eu sinto a culpa me paralisando até hoje. Luzia. É a pena de Deus. O segredo estava finalmente revelado. A paralisia não era só dos nervos, era da culpa. O corpo de Inácio estava pagando o preço pela dureza de seu coração, pela rigidez de seus julgamentos, pela dor que causou ao seu próprio filho. Luzia se aproximou. E pela primeira vez, seu gesto não foi o de uma curandeira, mas o de uma mulher que via e sentia. Ela se sentou na beirada da cadeira dele, pegando seu rosto enrugado entre as mãos, enxugou suas lágrimas com os polegares, com uma delicadeza infinita. A sua doença não é fraqueza, Inácio, disse ela, chamando pelo nome pela primeira vez, uma intimidade que quebrou a última barreira entre eles. É arrependimento. E o arrependimento, coronel, é o primeiro passo para sarar de verdade. Para encontrar o perdão. Ele a olhou, os olhos vermelhos de choro, e viu nela não a menina que curava com ervas, mas a mulher que curava com o coração. Naquele momento, a barreira final entre eles se quebrou. Ele a puxou para perto, desajeitado, seus corpos se encontrando. E seus lábios se encontraram.
Foi um beijo salgado pelas lágrimas de dor, mas doce pela esperança. Um beijo de desespero e de redenção, de paixão e de perdão. Um beijo que prometia não só a cura do corpo, mas a cura da alma e a chance de um novo amor florescer. A promessa das terras se tornou pó. O que importava agora não era o pagamento pela cura, mas a descoberta de que o verdadeiro milagre não era apenas andar de novo, mas ter a chance de amar e de ser perdoado. A confissão de Inácio foi como abrir a comporta de uma represa. A torrente de culpa, dor e arrependimento, guardada por anos a fio, finalmente encontrou um caminho para sair. E com a alma mais leve, o corpo do coronel respondeu de uma forma que nem Luzia, com toda a sua fé e conhecimento, poderia prever. O peso que o prendia à cadeira não era apenas físico, mas emocional. Naquela mesma noite, após o beijo que selou um novo começo e a promessa de um futuro incerto, Inácio teve um sono profundo e reparador, sem os pesadelos que o atormentavam há meses. Acordou com o primeiro canto do galo, sentindo uma energia e uma leveza que não sentia há anos. Havia uma determinação em seu olhar azul que não era mais movida pela raiva ou pelo desespero, mas por um propósito renovado, uma chama acesa em seu peito. Luzia! Ele chamou, a voz firme ressoando pela casa silenciosa, a voz de um líder que havia reencontrado seu lugar. Ela entrou no quarto, ainda sonolenta, os cabelos soltos, e o encontrou sentado na beirada da cama, as pernas para fora, as muletas ao lado. Ele a olhou, seus olhos brilhando com uma intensidade que a fez prender a respiração. Hoje, ele disse, com uma convicção inabalável que não admitia dúvidas, eu vou andar até aquela varanda. Com as minhas próprias pernas. Foi uma cena que parou a fazenda. Zefa, a cozinheira, Firmino, o capataz e os outros empregados, atraídos pelos chamados e pela movimentação em comum, se juntaram silenciosamente à porta do quarto e ao corredor, sem querer atrapalhar, mas incapazes de se afastar. Luzia estava ao lado dele, não tocando, mas sua presença era o verdadeiro alicerce, o apoio invisível que ele precisava. Inácio se firmou nas muletas, seus músculos, ainda fracos, tremendo com esforço hercúleo. O suor brotava em sua testa, escorrendo pelas rugas. Seus braços tremiam com o peso do corpo que ele tentava sustentar. Ele deu um primeiro passo. Vacilante, arrastado, doloroso, mas foi um passo. Depois outro. E mais outro. Cada centímetro vencido no corredor de chão de lajota da Casa Grande era como uma légua conquistada, uma batalha vencida. O único som na casa era o de sua respiração ofegante, o render da madeira das muletas e o baque surdo de seus pés arrastando-se pelo chão. Quando ele finalmente alcançou a porta que dava para a varanda, suas pernas fraquejaram. Ele estava prestes a cair, sentindo a força o abandonar, quando olhou para Luzia. O olhar dela, repleto de fé e amor, lhe deu a força que faltava. Ele se aprumou e, com um último e desesperado esforço, deu os passos finais e parou, ofegante, agarrado ao pilar de madeira da varanda, seus olhos fixos no horizonte. O sol da manhã, que começava a despontar, banhava seu rosto, tingindo o céu de tons de ouro e rosa. Ele ergueu a cabeça e respirou fundo o ar puro, o cheiro da terra molhada pelo orvalho, o aroma de capim recém-cortado. Ele estava de pé, na varanda de sua casa, olhando para suas terras, para a nova alvorada que nascia. O milagre estava completo. Um choro contido de Zefa quebrou o silêncio, seguido por uma salva de palmas e vivas de todos os empregados, que explodiram em alegria. Firmino, o capataz durão e leal, enxugava uma lágrima com as costas da mão, um sorriso largo e bobo no rosto. Inácio se virou para Luzia. As palavras não eram necessárias. Seus olhos, agora brilhantes e cheios de vida, diziam tudo. Ele soltou o pilar e, cambaleando levemente, deu 2 passos em sua direção, caindo de joelhos à sua frente. Não era a queda de um homem doente, mas o gesto de um homem rendido, um rei curvando-se diante de sua rainha. Ele abraçou a cintura dela, o rosto contra seu ventre, e chorou. Desta vez, um choro puro e avassalador de alegria, de redenção e de amor. Você me deu a vida de volta, Luzia. Você me deu a vida de volta, ele repetia, a voz abafada pelo tecido do vestido dela, as lágrimas molhando a chita. Ela afagou seus cabelos grisalhos com ternura infinita, o coração transbordando de uma felicidade que nunca imaginou sentir. Não fui eu, Inácio. Foi o seu coração, que finalmente se perdoou. Foi a sua fé, que finalmente floresceu. A partir daquele dia, a paixão entre eles, antes um riacho subterrâneo,
tornou-se uma correnteza forte e incontrolável. Não havia mais como esconder ou disfarçar. Eram os olhares demorados durante o almoço na mesa farta, as mãos que se buscavam sem querer quando ninguém estava olhando, os sorrisos trocados que só eles entendiam. A casa grande, antes um lugar de amargura e solidão, encheu-se de uma alegria contida, de uma esperança que contagiava a todos que ali viviam. A alvorada realmente renascia. A comédia também encontrou seu lugar na rotina deles. Inácio, tentando ser romântico e galanteador, era um desastre adorável. Um dia, mandou Firmino buscar a flor mais bonita e cheirosa do campo para Luzia. O capataz, um homem da lida e nada entendendo de poesia floral, voltou com um ramo enorme de urtiga branca, achando as folhinhas roxas bonitas e as flores exóticas. A coceira nas mãos de Luzia, seguida por suas risadas contagiantes e uma bronca carinhosa no coronel, se tornou uma das histórias favoritas da fazenda. Em outra ocasião, Inácio, querendo fazer uma surpresa, tentou preparar o café da manhã para ela, o que resultou em uma cozinha enfumaçada e um bolo queimado, mas que foi recebido por Luzia com o maior dos sorrisos. Mas a felicidade deles ainda tinha uma sombra, uma nuvem teimosa. O doutor Amâncio, humilhado e furioso, não desistira. Ele espalhava pela cidade que a cura do coronel era fogo de palha, um efeito psicológico de uma mente desesperada, que logo passaria, e que a curandeira estava enfeitiçando Inácio para roubar suas terras. Ele chegou a levar um oficial de justiça e um delegado à fazenda, com uma denúncia formal de charlatanismo e manipulação de incapaz. Inácio os recebeu na varanda, de pé, apoiado em uma bengala de jaqueira que ele mesmo havia talhado. Sua postura era a de um rei em seu trono, inabalável e imponente. Seus cabelos brancos, seu porte elegante, tudo exalava autoridade. Doutor, oficial, delegado, em que posso servi-los nesta manhã tão peculiar? Disse Inácio, com uma calma glacial, seus olhos azuis fixos nos deles. Coronel. Inácio, esta mulher está sendo acusada de prática ilegal da medicina e de charlatanismo. Vim cumprir meu dever e levá-la presa, disse o delegado, com a voz embargada, visivelmente intimidado pela presença do coronel. Antes que Luzia pudesse dizer algo ou que Firmino, que já estava com a mão no facão na cintura, fizesse um movimento, Inácio deu um passo à frente, largando a bengala e apoiando-se apenas em sua própria força. Essa mulher, delegado, oficial, é minha convidada. É a minha salvadora. E em breve, com a graça de Deus e a bênção dos homens, será senhora desta casa. Ela não me vendeu remédio, não me cobrou um tostão. Ela me deu cuidado, atenção, fé e esperança, coisas que este doutor e sua ciência arrogante me negaram. O único crime que ela cometeu foi o de ter um coração bom. Se isso é crime neste país, pode me levar preso junto, pois não a deixarei ir sozinha. Firmino e uma dúzia de peões, armados com suas ferramentas de trabalho e seus facões, se postaram silenciosamente de forma ameaçadora atrás do coronel. A mensagem era clara, e a lealdade deles, inquestionável. O delegado, percebendo o vespeiro em que estava se metendo, recuou visivelmente. Pediu desculpas, gaguejando, e arrastou o doutor Amâncio dali, sob os olhares vitoriosos e os sorrisos orgulhosos dos moradores da alvorada. A última barreira externa havia sido vencida. O amor e a verdade triunfaram. Naquela noite, sob um céu estrelado como só o sertão consegue pintar, Inácio levou Luzia para um passeio pelos campos da fazenda. Ele andava devagar, apoiado nela, mas seus passos eram firmes, cheios de confiança. A brisa suave trazia o cheiro de terra molhada e flores silvestres. Luzia, disse ele, parando sob a sombra imponente de um juazeiro antigo, as estrelas pontilhando o céu acima deles. A promessa que eu fiz, das terras. Eu não quero suas terras, Inácio, ela o interrompeu, suavemente, seus olhos brilhando no escuro. Eu nunca quis. Eu sei, disse ele, sorrindo, um sorriso terno e apaixonado. Eu sei que não. Porque o que eu quero te dar não é a terra, Luzia. É algo muito maior. É o meu nome. É a minha vida. É a chance de construirmos uma nova alvorada, juntos, a cada amanhecer. Casa comigo, Luzia. Ela não precisou de palavras para responder. A emoção era tão grande que a sufocava. O beijo que se seguiu foi a promessa de um futuro, a celebração de um milagre que começou com uma barganha desesperada e se transformou na mais pura e verdadeira história de amor que o sertão já vira. O coronel, o homem temido, estava de joelhos diante do seu amor, não por doença,
mas por devoção. O que você faria se estivesse no lugar do coronel Inácio? Você teria coragem de assumir um amor tão inesperado e lutar por ele? A notícia do casamento do coronel Inácio com a virgem curandeira Luzia correu pela região mais rápido que fogo em capim seco no auge da estiagem. As histórias, antes contraditórias, cheias de maledicência e desconfiança, começaram a mudar de tom. A desconfiança deu lugar à admiração, o medo à veneração. A narrativa do charlatanismo foi engolida pela força do milagre, pela evidência da cura e, acima de tudo, pela potência de um amor que desafiava todas as convenções. A fazenda Alvorada, antes um símbolo de poder temido e impiedoso, transformou-se em um farol de esperança e redenção. O dia do casamento foi simples, como Luzia quis. Longe do luxo e da ostentação que o coronel, em outros tempos, faria questão de exibir, a cerimônia foi realizada com uma riqueza de sentimento que dinheiro nenhum poderia comprar. O padre da vila vizinha, que antes olhava Luzia com suspeita e desaprovação, veio celebrar a união na pequena capela da fazenda, convencido por Inácio de que milagres de Deus vêm de muitas formas, padre, e o amor é o maior deles. Luzia estava deslumbrante num vestido branco, simples, de renda renascença, feito com carinho pelas mãos hábeis das costureiras da vila. Seus cabelos negros, soltos, emolduravam seu rosto sereno e luminoso. Inácio, em seu terno de linho branco, impecavelmente cortado, parecia 10 anos mais jovem. Seu rosto, embora marcado pelas rugas da vida, irradiava uma felicidade genuína. Ele caminhou até o altar sem a ajuda da bengala, um passo firme ao lado do outro, com uma postura digna e imponente. Para todos os presentes, a simples caminhada de Inácio era a prova final e irrefutável de sua completa recuperação, o milagre que desmentia todas as falas do Dr. Amâncio. Mas o momento mais surpreendente da cerimônia ainda estava por vir. No final, antes dos cumprimentos e das celebrações, Inácio pediu a palavra. Ele se virou para os convidados, que eram todos os seus empregados, suas famílias e os moradores simples da vizinhança. Sua voz, outrora um trovão de ordens impiedosas, era agora a voz calma e serena de um homem em paz, um líder transformado. Meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, começou ele, com uma humildade que surpreendeu a todos. Todos vocês conhecem a promessa que eu fiz, no momento de desespero. Se você me curar, te dou minhas terras. Luzia me curou. Ela me curou do corpo. Sim. Mas, mais importante que isso, ela me curou da alma. Ela me ensinou a amar de novo, a perdoar, a ver a vida com outros olhos. Portanto, a promessa tem que ser cumprida. Não sou um homem de quebrar minha palavra. Um murmúrio de apreensão percorreu a pequena capela. Luzia olhou para ele, o coração apertado, sem entender, sabendo que ela não queria as terras. Mas ela, na sua sabedoria infinita e na sua pureza de coração, não quer a terra como pagamento. Porque ela entende que a terra não pode ser moeda de troca para um amor verdadeiro. A gente não pode possuir a terra, meus amigos. A gente pertence a ela. A gente cuida dela para as próximas gerações, continuou ele, sua voz ganhando força. Então, eu encontrei outra forma de cumprir minha palavra e de honrar a todos vocês que, com sua lealdade e suas preces, também fizeram parte da minha cura. Ele pegou um envelope grosso e pesado das mãos de Firmino, que estava ao seu lado, os olhos marejados de emoção. A partir de hoje, a fazenda Alvorada não é mais só minha. Eu estou dividindo uma parte das terras do sul, as que ficam perto do rio e são mais férteis, entre todas as famílias que trabalham aqui há mais de 10 anos. Cada um terá seu pedaço de chão, sua escritura registrada em cartório, para plantar e colher o que é seu, para construir seu lar e criar seus filhos com dignidade. A promessa era dar a terra para quem me curou. E todos vocês, com sua lealdade, sua paciência e suas orações, também fizeram parte da minha cura. Esta terra é de todos nós. O choque foi seguido por uma explosão de alegria e emoção. Homens e mulheres choravam abertamente, se abraçavam, se ajoelhavam em gratidão. As crianças corriam e gritavam, sem entender completamente, mas sentindo a felicidade dos pais. A generosidade do gesto, a justiça social daquela atitude, era algo nunca visto naquelas paragens. Luzia, ao lado dele, chorava também, não de surpresa, mas de um orgulho imenso. Aquele era o Inácio que ela amava, o homem cujo coração havia se tornado tão vasto quanto suas terras. A festa que se seguiu foi a mais animada e autêntica que a região já vira. Sanfona,
Triângulo e Zabumba tocaram forró até o sol raiar. Inácio e Luzia dançaram no meio do povo, não como patrões e empregados, mas como amigos, como uma grande família. O coronel, com uma agilidade que assombrava a todos, rodopiava com sua noiva, rindo com uma alegria genuína que não sentia desde a sua mais tenra infância. A vida na alvorada se transformou completamente. Luzia, agora senhora Vilela, não abandonou seus dons. Criou uma grande farmácia viva na fazenda, um extenso jardim de ervas onde não só tratava dos doentes da região, de graça, mas também ensinava às outras mulheres os segredos do mato, o poder da natureza e a importância de cuidar do corpo e da alma. Inácio, por sua vez, tornou-se um patrão mais justo, um líder mais compassivo e um vizinho mais solidário. Ele investiu na educação das crianças da fazenda, construiu uma escola e um posto de saúde. E o filho, Ícaro? Inácio cumpriu a promessa mais importante que fez a si mesmo. Juntou suas economias, contratou pessoas na capital e, depois de meses de busca, finalmente encontrou o rapaz. Ícaro era um artista talentoso, vivendo com dificuldade, mas com dignidade e paixão por sua arte. Inácio foi até ele. Não como coronel autoritário, mas como um pai, humilde e arrependido. Pediu perdão. Um perdão sem mais, sem desculpas, sem justificativas. Um perdão humilde e sincero, que veio do fundo de sua alma renovada. O reencontro foi difícil, cheio de mágoas antigas a serem limpas, de silêncios pesados e lágrimas. Mas o amor de pai e filho, reavivado pela cura de Inácio, falou mais alto. Ícaro voltou à alvorada, não para ser fazendeiro, mas para ser filho. Trouxe suas tintas, seus pincéis e suas telas, e pintou a beleza indomável do sertão, o rosto sereno de Luzia e o rosto de seu pai, um rosto agora marcado não pela dureza, mas pela sabedoria, pela paz e pelo amor. Numa tarde, anos depois, Inácio e Luzia estavam sentados na mesma varanda onde tudo começou, suas mãos enrugadas unidas. Ele, já de cabelos completamente brancos, ela, com a mesma serenidade e beleza nos olhos. Olhavam para o campo, onde Ícaro, agora um homem feliz e realizado, ensinava um grupo de crianças da fazenda a desenhar e pintar as cores vibrantes do sertão. Lembra do dia em que você chegou aqui, Luzia? Perguntou Inácio, apertando a mão dela com carinho. Lembro como se fosse hoje, meu Inácio. Ela sorriu, um sorriso que iluminava seu rosto. O senhor era um bicho do mato arisco, um coronel quebrado pela vida. E você, uma menina atrevida que não teve medo de me enfrentar, de ver o que havia por trás da minha casca dura. Ele riu, um riso leve e feliz. Você viu, meu amor? A fazenda agora tem um novo nome. Luzia olhou para o grande arco de entrada da fazenda, onde uma placa nova de madeira, entalhada com carinho por um artesão local, havia sido instalada. Não estava mais escrito Fazenda Alvorada. Agora, em letras elegantes, lia-se Fazenda Nova Alvorada. É a nossa alvorada, Inácio. O nascer de um novo dia, todos os dias, disse ela, encostando a cabeça em seu ombro, sentindo a paz que só ele lhe trazia. Um legado que construímos juntos, com amor e justiça. Ele a abraçou, sentindo a plenitude de uma vida bem vivida. A promessa desesperada de um homem quebrado tinha se cumprido de uma forma que ninguém poderia imaginar. Ele não perdeu suas terras, ele as multiplicou em felicidade, em justiça, em comunidade. A curandeira não recebeu um pagamento, ela recebeu uma família, um amor e a chance de ser a força por trás de uma transformação. E o milagre não foi apenas um homem voltar a andar, mas uma comunidade inteira aprender a caminhar junta, em direção a um novo amanhecer, para a verdadeira fazenda Nova Alvorada. E aí, o que você achou dessa história que atravessa o tempo e a alma? Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. E não esqueça, se inscreva no canal para não perder nenhuma de nossas emocionantes narrativas.